polo aquático é um desporto altamente emocionante, difícil de se praticar, muito exigente em relação ao condicionamento físico. As pessoas normalmente que já estão no meio do polo aquático praticam e acabam achando aquilo normal, mas na verdade é uma modalidade altamente difícil de se praticar e em relação ao condicionamento físico, como eu já falei. O polo aquático exige um treinamento muito intenso, o que por várias situações no Brasil nós nem sempre conseguimos exigir isso dos atletas. Por quê? Porque em nível profissional nós ainda estamos muito distante do lado europeu, que é já mais profissional e encara por um outro lado, um outro aspecto, uma outra visão. Então, eu acho que nós estamos ainda engatinhando. Me perdoem os demais aficionados do polo aquático. O meu início no polo aquático veio através da natação. Eu praticava natação no Clube Atlético Paulistano, como sócio-atleta, foi-me dada essa oportunidade. Inclusive, eu sou muito grato ao Clube Atlético Paulistano. E depois da natação, como eu já comecei tarde, acabei migrando para o polo aquático e, infelizmente, treinei por pouco tempo, por apenas 3 anos. A minha carreira profissional teve início a convite do professor Eduardo Abla para trabalhar com ele no Clube Paineiras do Morumbi. Após essa passagem pelo Clube Paineiras do Morumbi, eu tive uma passagem pela natação e depois vim a trabalhar no Esporte Clube Pinheiros por 2 oportunidades. Passei depois pelo Clube Espéria e depois pelo Clube Atlético Paulistano, onde eu fui atleta. Passei também em Portugal pelo Aminata, Évora Clube Aminata de Évora, né? E depois pelo Clube Portinado. Por 3 vezes trabalhei no Clube Portinado, aonde eu considero a minha casa. Eu tenho muita admiração, muito respeito pelo Clube Portinado, e fui muito feliz trabalhando lá. Não só em Portugal, né, na Europa, mas em Portugal, onde trabalhei ultimamente, o espaço que nós temos é muito limitado, os horários de treinamento, nós temos muitas vezes que buscar alternativas, treinamentos fora da piscina para completar. Nós temos que dividir com outras modalidades desportivas e temos que fazer tudo para motivar os jovens, porque o tempo que nós temos para trabalhar com bola é pequeno, é muito pequeno. Então você tem que fazer o máximo de tentar motivar esses jovens para trazê-los à piscina, ao clube, para um dia onde ele só vai fazer treinamento físico, ele não vai ter um contato com bola. Então isso fica difícil. Mas então cabe ao treinador usar de algumas artimanhas e de motivar os atletas para que eles venham à piscina todos os dias. E isso eu consegui. Conversando com eles, que nós precisávamos melhorar o nosso índice, o nosso nível técnico na natação. Porque para mim, mais uma vez eu vou dizer, polo aquático é natação. Sem natação não existe polo aquático. Podem me criticar, mas sem natação não existe polo aquático. Então eu usei esse sistema de avaliações mensais de 100 metros livre para que eles fossem vendo a evolução e com isso viessem aos treinamentos físicos, tanto fora da piscina como no ambiente da piscina. E isso deu um resultado. Eles tiveram uma grande melhora técnica e com isso melhoravam o nível de jogo também.
Bom, em relação ao desenvolvimento técnico do polo aquático no Brasil, ele logicamente teve um grande auge. O Brasil se tornou emergente no polo aquático graças à vinda do senhor Aladar Szabo, um grande jogador húngaro e que deu um impulso no polo aquático do Brasil. Foi treinador no estado do Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo, onde formou atletas de alto nível no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí os clubes começaram a projetar mais. Infelizmente, houve o fim do Clube de Regatas Tietê, onde era um celeiro de atletas que compunham até então as seleções nacionais. O polo aquático nacional teve um impulso também muito grande com a formação, quando se começou a trabalhar os grupos de formação com jovens, porque antigamente ele era formado por atletas que acabavam a natação, estavam já em fim de carreira na natação ou não conseguiam um resultado satisfatório, acabavam migrando para o polo aquático. A partir do momento que começou a se trabalhar com jovens, aí o nível começou a melhorar. Um dos grandes jogadores, o que abriu a porta do mercado europeu, foi o grande Eric Borges. Foi jogar na Itália, no Roma, e a partir daí então começou um grande êxodo de jogadores brasileiros para vários países da Europa. Então isso ajudou muito, elevou o nível dos jogadores. Quando eles voltam ao país, eles voltam com outro nível técnico, porque o treinamento lá é muito mais intenso. Não vou dizer sério, mas é muito mais intenso. Eles se dedicam, lá são profissionais, então eles podem exigir mais dos jogadores. Então acabou melhorando o nível do polo aquático nacional com a ida desses jogadores para a Europa e depois o seu retorno aqui, também elevando o nível dos outros jogadores brasileiros. Bom, o polo aquático praticado na Europa, onde foi o berço que dizem que nasceu na Inglaterra, não é? Ele tem um nível muito elevado porque os países estão muito próximos, muito juntos, são vizinhos. E você pega um ônibus, um trem, em poucas horas você já está no outro país e faz jogos com equipes maravilhosas. Uma situação já diferente na América do Norte, onde nós temos Estados Unidos e Canadá, que não tem equipes a nível elevado para poder jogar. Então fica difícil. Como nós, Brasil, estamos na América do Sul e nós não temos também equipes de alto nível. Temos que ir para a Europa, não é? Não diminuindo o valor técnico dos outros países, mas da América do Sul, mas todos nós encontramos dificuldades. Então, Estados Unidos e Canadá, eles também investem muito na natação. Para mim, o polo aquático é natação. E os jogadores americanos nadam muito bem, e isso para mim é um ponto muito relevante, a natação. O Canadá, numa época, levou os seus jogadores para a Liga Adriática, onde lá melhoraram o nível, porque tiveram contato com sérvios, croatas, montenegrinos, que são a nata do polo aquático mundial. Então, essa é uma diferença gritante. O polo aquático europeu, eles jogam o dia que quiser, a hora que quiser. Eles têm Copa Além, eles têm vários campeonatos na Europa, como fazem no futebol também. Estão todos próximos. Estados Unidos e Canadá estão longe e Brasil também estamos longe. Precisaríamos manter um intercâmbio mais constante. O que nos ajudou muito foi esse intercâmbio dos jogadores brasileiros com os clubes europeus. Em relação a falar
de profissionalismo no polo aquático é uma coisa um pouco distante, é uma situação um pouco distante, porque é uma modalidade muito pouco praticada no Brasil. Então, logicamente, fica difícil realizar. Na época em que eu joguei, nem existia isso, nem se falava isso. Ao decorrer dos anos, como eu disse, alguns jogadores foram melhorando o nível técnico, porque foram começando a jogar mais jovens, a receber o polo aquático já numa idade mais tenra, e a partir daí tiveram a oportunidade de ir para alguns países europeus, aonde o profissionalismo já existe há mais tempo. Então, o jogador, para se tornar profissional, além de ser agraciado por Deus, ter uma habilidade natural, ele precisa se dedicar mais, ele precisa treinar mais, ele precisa ter uma responsabilidade muito grande, ele precisa muitas vezes abdicar de algumas benesses que a vida lhe fornece em prol de treinamento, de descanso, treinamentos extras. Eu conheci muitos jogadores que eram juvenis, acabavam o treino de juvenis e iam treinar com a equipa de sênior. Isso daí não é todo mundo. Então, esse interesse, essa força de vontade que leva o jogador a se destacar. E normal. Eu não lembro. Foi na Olimpíada de 2012. Eu não lembro o nome dele. Eu vi lá e não lembro. Foi um rapaz, um colombiano, um treinador que me mandou aquilo. E aí eu mandei para os meninos lá do Portinado, porque era exatamente o que eu ensinei para eles. Entendeu? E eu mandei isso agora, porque eu recebi isso agora do rapaz. Eu não lembro o nome do jogador. Para mim poder falar, né? Eu fico com o nome de Dragon. Dragon é um jogador romeno que foi maravilhoso também. Mas não é Dragon. Ah, eu não lembro o nome. É tantos jogadores de você. E o meu problema, o disquete já está cheio. Então ele acumulou. O que antigo principalmente eu guardo. O de novo agora eu guardo, esqueço, guardo, esqueço. Eu já tô com 63, então... Desculpa, eu não consigo lembrar o nome dele. Era bom a gente falar o jogador, né? Ou eu citar apenas... Eu vi um grande lance, um grande remate de um jogador na Olimpíada de Londres e tal, em 2012. Comentar então sobre isso, falar sobre... acabei vendo um vídeo no YouTube, um gol maravilhoso na Olimpíada de 2012, uma verdadeira pintura, uma obra de arte. O jogador fugiu do defensor, caiu para o lado esquerdo, levou a bola atrás da cabeça, que dificulta ao guarda-redes saber onde vai a bola, voltou com a mão e fez o famoso jogo de munheca. E da esquerda ele mandou a bola no canto direito embaixo na água. O guarda-redes nem conseguiu se mover, continuou com as mãos elevadas. Isso é que me dá paixão no polo aquático, ver uma obra de arte. Foi uma obra de arte. Eu acho que foi o gol mais bonito que eu já vi na minha vida. O segredo de qualquer desporto não é só do polo aquático, é a massificação, como aconteceu com o voleibol no Brasil, na época que o senhor Arthur Nussmann foi presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, houve uma grande expansão e deu no que deu. O polo aquático precisa
passar por essa mesma situação. A CBDA precisava difundir, divulgar mais por outros estados. O polo aquático restringe-se só ao eixo Rio-São Paulo. Não pode. Como é que nós vamos fazer uma seleção nacional apenas com 5 clubes, 6 clubes de um estado e 6 clubes do outro? Se nós tivéssemos um maior número de praticantes, logicamente teríamos um maior número de valores para poder escolher e fazer uma seleção nacional. Então, urgente, nós precisaríamos massificar o polo aquático no Brasil. É a primeira solução para nós elevarmos o nível do polo aquático no Brasil. Eu tenho uma filha, chama-se Carolina. Os outros também praticaram natação e polo aquático, mas a Carolina, sendo a mais velha, foi a que eu me dediquei mais, tinha mais tempo, eu não estava trabalhando e comecei a ensiná-la a nadar e fomos para Portugal, onde ela começou a nadar e eu é que dava treino para ela e depois ela nadava como extra, como individual. E depois foi nadar pelo Clube Portinado, onde eu fui trabalhar. E qual a minha surpresa? Desde o ano a temporada 2005, agora eu fui lá no clube e a tabela ainda tem recordes em algumas provas. Desde essa época até hoje não foi batido. É uma coisa assim que me deixou muito satisfeito por saber que ela foi uma grande atleta como nadadora e depois também como jogadora de polo aquático. Eu fui morar para Ubatuba com 5 anos de idade e então fui alfabetizado na cidade de Ubatuba. A minha primeira professora do primeiro ano foi a professora Heloísa Teixeira e me alfabetizou com a velha cartilha Caminhos Suaves.